Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas aulas sobre frações, hoje nós vamos estudar sobre frações equivalentes. É o tema da nossa aula. Então vamos aprender um pouquinho, veja só. Imagine aqui, pessoal, uma situação onde 4 amigos, cada um tinha uma barra de chocolate, ok? Esses 4 amigos, Alex, Bruno, Caio e Daniela, cada um dividiu sua barra de chocolate de formas diferentes e comeu parte dessa barra de chocolate. Observe a situação. Alex dividiu sua barra de chocolate em 2 partes. Dessas 2 partes, Alex comeu uma parte. Então observe, como eu tenho 2 partes iguais, como Alex tinha 2 partes iguais, ele comeu uma de 2, ou seja, ele comeu uma fração de 1/2 dessa barra de chocolate, ok? Bruno, por sua vez, dividiu a barra em 4 partes iguais. E dessas 4 partes, Bruno comeu 2, ou seja, ele comeu 2/4. Caio dividiu a barra de chocolate em 6 partes iguais. E dessas 6 partes, ele comeu 1, 2, 3, ou seja, ele comeu 3/6. Já Daniela dividiu a barra em 8 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e comeu 4 dessas 8 partes, ou seja, ela comeu uma fração de 4/8. Podemos observar aqui, pessoal, que as partes que os colegas comeram, embora representem frações inscritas diferentes, vocês podem perceber, que os 4 eles comeram exatamente o mesmo tanto de chocolate. A gente pode perceber isso pelas imagens. Concordam aí comigo? Observem direitinho. O tamanho da barra que Alex comeu, a parte que Alex comeu, Bruno, Caio e Daniela. Ok? Isso ocorre porque essas frações elas representam a mesma quantidade. A gente pode dizer que elas representam a mesma quantidade. E frações que representam a mesma quantidade em relação ao todo são chamadas de frações equivalentes. É o que acontece com essas frações. Então, nós podemos dizer aqui que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Portanto, essas 4 frações elas são frações equivalentes, ok? Não é difícil perceber, né, observando as imagens aqui, né, que o tamanho dessas partes foram iguais. Bom, como é que nós podemos obter frações equivalentes? Isso é bem simples, olha só. Nós podemos obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural. Observe essas frações da situação anterior, o que ocorre com elas. Olha só, de 1/2 para 2/4. Observe que o denominador foi multiplicado aqui por 2 só, e o numerador também foi multiplicado por 2. Tá vendo? Então, quando eu multiplico aqui o numerador e o denominador por um mesmo número, eu obtenho uma fração, uma nova fração de mesmo valor, ou seja, uma fração equivalente àquela primeira. Observe agora de 1/2 para 3/6. O numerador foi multiplicado por 3 e o denominador também foi multiplicado por 3, ok? Observe agora de 1/2 para 4/8. O numerador foi multiplicado por 4 e o denominador também foi multiplicado por 4. Sendo assim, nós teremos sempre frações equivalentes. Se eu quiser encontrar a próxima fração equivalente nessa sequência aqui, basta multiplicar o numerador pelo próximo número natural, que é o 5. Então, eu teria 1 vezes 5, 5. E o denominador também multiplicaríamos por 5. 2 vezes 5, 10. Então, a próxima fração seria 5 décimos.
Então, sendo assim, eu posso obter várias frações equivalentes aqui nessa sequência. Um detalhe importante aqui é que nós temos, que para obter essas frações equivalentes, nós podemos multiplicar numerador e denominador, mas também podemos fazer o quê? Dividir, podemos multiplicar, mas também podemos dividir, ok? Então, nós podemos fazer isso dividindo também. Então, vejam só. Se eu tivesse aqui uma fração do tipo 9/12, como é que eu posso obter frações equivalentes a 9/12? Da seguinte forma, eu vou buscar um divisor comum que seja um número que seja divisor comum tanto de 9 quanto de 12. Então, eu posso simplificar isso aqui por 3. Eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Então eu digo que a fração 3/4 ela é equivalente a 9/12. Ou seja, ela tem o mesmo valor, ok? Esse processo, quando a gente usa da divisão, por exemplo, vou colocar aqui 7/14. Eu quero uma fração equivalente a 7/14. Eu tenho que, então, dividir o numerador por 7 e o denominador também. E ao fazer isso, eu tenho 7 dividido por 7 dá 1 e 14 dividido por 7 dá 2. Observem? Então eu tenho aqui 1/2, a fração agora 1/2. Esse processo que eu estou usando aqui na divisão, nós dizemos que a fração ela foi simplificada. A gente está fazendo um processo de simplificação, simplificação de frações. Simplificação de frações, tá bom? Então, simplificação de frações é o nome desse processo quando eu utilizo da divisão, como eu fiz aqui, para obter as frações equivalentes, tá ok? Bom, ainda falando um pouquinho de frações equivalentes, vamos ver então essa questãozinha aqui, esse exercício com vocês. Eu quero obter a forma irredutível de cada fração. A forma irredutível. O que significa irredutível? Quando a gente simplifica, faz a simplificação de uma fração, como eu mostrei agora para vocês, quando eu chego naquela forma, naquela fração que não é possível mais simplificar, nós chegamos então à sua forma irredutível. Para isso basta você fazer a simplificação gradativa. Quer ver só? Na fração 8/24, eu posso simplificar essa fração buscando um divisor comum de 8 e 24, que será o 2 no caso aqui. O menor divisor aqui, exceto o 1, passa a ser o 2. Então eu tenho aqui 8 dividido por 2 dá 4. E o denominador 24 dividido por 2 também vai dar 12. Então eu tenho aqui 4/12. Bom, eu ainda posso simplificar, eu posso ainda obter outra fração aqui, equivalente. Eu tenho então 4 dividido por 2 dá 2 e 12 dividido por 2 dá 6. Ainda é possível. Eu vou novamente por 2, olha só. 2 por 2 e 6 por 2. 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Observe que essa fração agora, 1/3, ela não apresenta mais divisores comuns, exceto o 1, Então eu cheguei à sua forma irredutível. Então essa fração 1/3, ela é equivalente à fração 8/24 e está na sua forma irredutível. O que eu podia fazer para encurtar todo esse processo, para ser mais rápido, seria o seguinte também, olha só. 8/24, eu buscaria o maior divisor comum de 8 e 24. E esse maior divisor comum é o 8. Então eu poderia obter essa fração equivalente já dividindo o numerador e o denominador por esse máximo divisor comum, que é o 8. Olha só, 8 por 8 dá 1 e 24 por 8 dá 3. Tá vendo? Observe que eu cheguei à mesma fração.
Então, para tornar mais simples esse processo de chegar à forma irredutível da fração, a gente busca o maior divisor comum do numerador e denominador, ok? Por exemplo, aqui 6 quinzeavos. Qual é o maior divisor comum de 6 e 15? O maior divisor comum de 6 e 15 é o 3. Então, eu vou fazer simplificação por 3. 6 por 3 dá 2 e 15 por 3 dá 5. Então, aqui eu tenho 2 quintos, é uma fração equivalente na sua forma irredutível, tá bom? E aqui agora, 15 trintaavos. O maior divisor comum de 15 trintaavos é o 15. Então, eu vou fazer aqui, ó, o maior divisor comum de 15 e 30, né, é o 15. Então, 15 por 15 dá 1 e 30 por 15 dá 2. Beleza? Então é isso, pessoal. Vocês perceberam como é muito simples? Basta que dividimos o numerador, né, o número de cima, e o denominador, o número de baixo, pelo seu maior divisor comum. Assim, teremos simplificado a fração ao máximo possível, obtendo a fração em sua forma irredutível. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E eu espero vocês nas próximas aulas. Um abraço.